Eu saúdo a amada igreja na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, no dia 8, o mês de março é conhecido popularmente como o mês das mulheres. E assim, durante todo esse mês, reverendo Adilson nos propôs que uma série de mensagens para refletirmos acerca do tema das mulheres. No primeiro domingo, tivemos então como tema a mensagem Ser Mãe no Presente para Ser Filha no Futuro, onde pudemos ver a importância do papel da mulher enquanto educadora, formadora do caráter na criação dos seus filhos, para a sociedade, para si mesmo, quando da sua velhice. No segundo domingo, tivemos como tema Casa de Família, do toque feminino à honra espiritual, onde aprendemos que o homem não está acima da mulher, tampouco a mulher está abaixo do homem, mas ambos estão de frente, um para o outro, de joelhos, diante de Deus. E por fim, no terceiro domingo passado, tivemos como tema Mulher Influencer, quais valores te inspiram? E vimos que na Bíblia está repleta de mulheres que nos inspiram, tanto a homens quanto a mulheres. E na oportunidade, o pastor comentou também que na nossa comunidade de fé tem mulheres que nos inspiram, como a missionária Nídia Mafra, popularmente conhecida como Bugra, falecida infelizmente no ano passado, e nós pudemos conhecer um pouco da sua história. E hoje, encerrando essa série de mensagens, o título que eu gostaria de propor para a nossa reflexão é Mulheres e Homens, sujeitem-se uns aos outros. E eu gostaria que os irmãos, então, e as irmãs abrissem suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Efésios, no conhecido capítulo 5 e nos polêmicos versos de número 18 a 33. Efésios, capítulo 5, versos de número 18 a 33. Amém? Ou misericórdia? Amém? Então, tá bom. Vamos lá, verso 18 então. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ao longo de muitos e muitos anos, e talvez não fosse nenhum exagero dizer ao longo de muitos e muitos séculos, o texto que acabamos de ler é alvo de muitas críticas, de um lado, ao passo que tem servido a propósitos escusos e anticristãos do outro. E eu confesso que, se o lermos de forma despretensiosa e sem prestar a devida atenção, ele de fato
causa certo incômodo para os dias de hoje, sendo mal interpretado e podendo ser, por isso, mal utilizado. Mas se lermos esse texto, como faremos hoje, de forma a nos debruçarmos nos aspectos morais, éticos e religiosos do contexto em que esse texto foi escrito, teremos uma visão clara do pano de fundo em que o apóstolo estava inserido ao escrever essa carta. E assim, correremos o risco de passarmos a enxergar esse texto não mais como uma embaraçosa ordenança machista e sexista, mas como um texto revolucionário, cuja aplicação nos dias de hoje é imperiosa, necessária e absolutamente urgente. A carta de Paulo à comunidade de Éfeso, ao que tudo indica, foi escrita entre os anos 61 e 63 depois de Cristo, durante sua primeira prisão em Roma. Falando de forma panorâmica desta carta, nos 3 primeiros capítulos é possível perceber que o apóstolo está falando a novos convertidos, a homens e mulheres que foram impactados pela obra salvífica de Cristo. Isso porque nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo fará um grande apanhado doutrinário explicando a obra redentora de Cristo. No capítulo 4, o apóstolo ensina aos novos convertidos a mudarem de vida, mudarem de pensamento, mudarem as atitudes e abandonarem a forma de vida que eles tinham antes, enquanto gentios e adoradores de deuses pagãos. Serão instruídos, inclusive, de forma como devem se tratar um ao outro na forma cristã de tratamento. No capítulo 5 e 6, então, o apóstolo apresentará o modelo que aqueles novos convertidos deveriam seguir. Antes eles tinham em suas mentes o modelo de opressão que o mundo greco-romano os ensinou desde que nasceram. Agora, entretanto, após nascerem novamente em Cristo Jesus, precisavam aprender a olhar para Jesus como seu novo modelo, e modelo de comportamento e conduta. Precisavam ser instruídos na ética cristã, em detrimento da ética depravada do modelo greco-romano. Agora, falando de forma resumida sobre a cidade de Éfeso, naquele contexto, quando a carta foi escrita, nós temos que Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano, ficando atrás apenas da própria cidade de Roma. No período do Novo Testamento, Éfeso chegou a ter quase 300 mil habitantes. Ficava localizada na Ásia Menor, hoje conhecida como território da Turquia. Aquela região, assim como muitas outras que estavam sob o domínio do Império Romano, tinha uma vida moral, principalmente no que diz respeito à sexualidade totalmente depravada. Mas para entendermos especificamente o capítulo 5, dos versos 18 a 33 de Efésios, nós primeiro devemos considerar como as mulheres eram vistas e tratadas naquela época, naquela sociedade. Tanto na cultura helênica quanto na cultura judaica, o homem era proprietário da mulher. Ele governava a casa e todos os que nela moravam, todos deviam obediência a ele. Um sistema patriarcal absoluto. A mulher tinha como função apenas gerar filhos e cuidar deles, e cuidar da casa. As leis greco-romanas diziam que a mulher pertencia, enquanto solteira, ao seu pai. Falecido o pai, ela pertencia aos seus irmãos. Não tendo irmãos, ela pertencia ao parente mais próximo do seu pai, morto. Quando casada, ela pertencia, então, passava a ser posse do seu marido. Falecido o marido, ela passava a ser objeto, a ser possuída pelos seus filhos. Possuída enquanto mulher, não sexualmente, mas enquanto objeto. Passava a ser possuída pelos seus filhos, se o tivessem. Se não tivesse, ela passava a ser de propriedade dos irmãos do marido falecido. Ela não poderia voltar para a casa do seu pai, porque não mais pertencia a ele. O marido tinha tanta autoridade sobre a mulher, que antes de morrer ele podia designar-lhe um tutor, e até mesmo escolher um novo marido para ela. Assim, o casamento era apenas uma transferência de propriedade, onde o pai transferia os seus direitos sobre a filha ao marido. Em caso de divórcio,
Também não poderia voltar para a casa do seu pai, pois não pertencia mais a ele. Também não lhe era garantido nenhum tipo de suporte financeiro. Logo, ela deveria viver de mendicância ou da prostituição. No mundo judaico, apenas homens podiam dar carta de divórcio e podiam se divorciar por qualquer motivo. Segundo textos rabínicos, até comida queimada era motivo de divórcio. A mulher, no entanto, enquanto propriedade do marido, não poderia se divorciar dele por motivo nenhum. Na concepção da mulher como propriedade, cabia ao marido dar o uso adequado a ela. Por isso, ao proibir o divórcio, em Mateus capítulo 19, verso 9, Jesus está dando às mulheres segurança e dignidade. As mulheres não tinham qualquer direito legal na cultura judaica e helênica. Sua palavra não tinha validade e seu testemunho não era levado em consideração. Portanto, esse era o contexto cultural e histórico em relação às mulheres, e era este o pano de fundo que o grande apóstolo Paulo tem ao escrever essa carta. Assim, ao entender esse contexto, já é possível ter uma compreensão um pouco diferente do texto que lemos. Já é possível observar o quanto o apóstolo Paulo está sendo revolucionário ao dar as instruções contidas no capítulo 5, versos principalmente de 21 a 33 de Efésios. Tendo agora como esse cenário como pano de fundo, voltemos então os nossos olhos ao texto proposto para a nossa reflexão esta noite. Antes de entrarmos nos versos 22 a 33, que vão falar mais diretamente sobre as responsabilidades das mulheres e dos homens, eu quero ver com vocês os versos 18 a 21, pois eles servem como base de apoio indispensável para a compreensão das ordenanças do apóstolo Paulo às mulheres e aos seus maridos. Na primeira parte, então, do verso 18, o apóstolo vai começar dizendo: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução." Aqui o grande apóstolo está fazendo referência possivelmente aos deuses Baco e Dionísio. Ambos eram conhecidos como deuses do vinho. Baco, representante da cultura grega, e Dionísio, representante da cultura romana. O culto a esses deuses era regado de embriaguez com todo tipo de imoralidade. Continuando então o verso 18, temos então: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." O texto grego original diz literalmente: deixem-se ir, sendo enchidos pelo Espírito. Portanto, não é uma atitude ativa, onde o indivíduo é quem procura se encher do Espírito, mas é uma atitude passiva, onde o indivíduo deve deixar-se encher. E como eu sei, então, que estou cheio do Espírito de Deus? A resposta, então, vem nos versos 19 a 21. "Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo." Ou seja, eu sei que estou cheio do Espírito de Deus quando eu sou levado a uma adoração e um reconhecimento de Deus de toda a sua obra salvífica por meio de Jesus Cristo. Obra esta que o Espírito Santo, dentro de nós, nos testifique em nosso próprio espírito e nos convence da grandeza de Deus e de nossa pequenez enquanto pecadores. Mas eu quero dar especial atenção, chamando inclusive a atenção da igreja, para o verso de número 21. "Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo." Luiz Saião, teólogo contemporâneo brasileiro, vai dizer: o verso 18, onde fala sobre deixar-se encher pelo Espírito, vai coordenar os versos 19 e 20, cuja conclusão desemboca no verso de número 21, dizendo, abre aspas, "Quer saber quando é que o poder do Espírito está de fato tendo lugar na vida da pessoa? Quando a atitude, a postura dessa pessoa é de submissão, é de sujeição." Fecha aspas.
Nesse sentido, o verso então de número 21 serve como uma espécie de dobradiça para o nosso texto, servindo tanto como final do que está sendo dito no verso 18, e ao mesmo tempo servirá como introdução ao que será dito na sequência, os versos 22 em diante, mostrando assim que o elo entre esses dois trechos é a submissão, o sujeitar-vos uns aos outros. A conclusão do tema abordado então no verso 18, portanto, é que quem está cheio de Deus tem atitudes de serviço, de submissão, de sujeição frente ao seu irmão e à sua irmã. Amém? Na continuação, então, se tomarmos o mesmo então verso 21 para servir de introdução, teremos que sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Pulemos para o verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebam que o verso 21, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é a chave hermenêutica para entendermos esse belíssimo texto que há muito vem sendo, infelizmente, desfigurado. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A mulher faz isso respeitando o seu marido, já o marido se sujeita à sua mulher, amando-a como Cristo amou a igreja. Perceba, igreja, que ambos, homem e mulher, devem se sujeitar um ao outro. Ambos devem mostrar submissão um ao outro. A mulher respeitando seu marido como ao Senhor, e o marido amando a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e a ama. Agora, com esse entendimento, que ambos, homem e mulher, devem sujeitar-vos uns aos outros, devem ser submissos mutuamente, vamos entender como essa submissão, essa sujeição, deve ser refletida nas ações da mulher para com o seu marido e do marido para com a sua mulher. Nós faremos isso em 2 momentos. Primeiro momento, submissão é um ato de reconhecimento, não de imposição. Versos 22 a 24, voltem os seus olhos ao texto. Se você chegou agora na transmissão, estamos fazendo a leitura e a exposição de Efésios, capítulo 5, versos de número 18 a 33. Vamos ler agora os versos de número 22 a 24. Efésios, capítulo 5, versos de 22 a 24. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A dificuldade desses primeiros versos do texto está no fato de que, primeiro, não podemos lê-los desassociado do restante da carta. Não podemos perder de vista que a carta está sendo redigida a novos convertidos que vinham de diversas religiões pagãs e que haviam sido educados no modelo de opressão que o mundo greco-romano os ensinou desde que nasceram. E, em segundo lugar, não podemos perder de vista que nós também fomos e somos influenciados pela cultura greco-romana, de modo que a palavra submissão gera em nós uma sensação de fraqueza, de inferioridade, de diminuição. E isso acontece porque nós nos esquecemos que a submissão foi a marca registrada de Jesus aqui na terra. A palavra utilizada para submissão e sujeição, e apesar de o tradutor utilizar por vezes sujeição e por vezes submissão, no texto original é a mesma palavra, no grego é huipotasso, que de acordo com os dicionários bíblicos de grego, significa reconhecer a liderança de. Logo, submissão não pode ser imposta, deve ser reconhecida. E reconhecimento implica em liberdade
daquele ou daquela que reconhece, e não na imposição daquele que quer ser reconhecido. Submissão também não é subordinação. Subordinação representa inferioridade numa lógica hierárquica, e como vimos, submissão é absolutamente diferente disso. Assim, os versos 22 a 24 instrui as mulheres a reconhecerem em seus maridos uma liderança. Mas não qualquer liderança, mas uma liderança semelhante à liderança de Cristo, à igreja. Ou seja, a mulher deve ser submissa ao seu marido, reconhecê-lo como líder, assim como a igreja é submissa a Cristo, isto é, o reconhece como líder, cabeça da igreja. E Paulo, e isso é maravilhoso, e eu gostaria que você se surpreendesse comigo tanto quanto eu me surpreendi, Paulo vai amarrar a coisa de um jeito, mas de um jeito que não tem para onde a gente fugir. Porque para a mulher reconhecer no seu marido a mesma liderança que Cristo tem sobre a igreja, o marido vai precisar se sujeitar à sua mulher, assim como Cristo se sujeitou à sua igreja. Amém? Em outras palavras, a mulher somente se submeterá ao homem como o Senhor quando este se submeter à sua mulher como Cristo se submeteu à igreja. Agora eu pergunto, isso é ou não é revolucionário? Mulheres que eram tratadas como objetos, agora estão sendo dignificadas em Cristo Jesus. E homens que tratavam as suas mulheres como objetos, agora se veem na obrigação de tratá-las com a mesma dignidade que Cristo tratou e trata a igreja. E por que eu disse no começo que esse texto, escrito há mais de 2000 anos atrás, é tão revolucionário que ao invés de enxergarem nele como um texto machista e sexista, deveriam lutar para a sua aplicação de forma imperiosa e urgente nos dias de hoje? É o que vamos ver nesse segundo momento. A mulher deve ser respeitada com dignidade emocional e física. Se você fechou o texto, abra novamente comigo. Vamos fazer a leitura dos versos 25 a 27. Efésios, capítulo 5, versos 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eis aqui, então, a forma como um homem deve se submeter ou deve ser submisso à sua mulher. Aqui também é importante que não percamos o pano de fundo de como os homens enxergavam as mulheres. Assim, se olharmos do ponto de vista do esforço, da mudança radical, ao homem foi colocado um fardo absurdamente maior do que para a mulher. Tratando-se do contexto em que esse texto foi escrito, para a mulher esta carta representava uma libertação, enquanto para o homem, um desafio de desconstrução e ressignificação. Paulo está escrevendo a homens que cresceram vendo suas mães, avós e irmãs sendo tratadas como objetos. Ele está escrevendo a homens que cresceram vendo seus pais, figuras masculinas em que se viam representados, tratando as mulheres da casa com indiferença, sendo ensinados, doutrinados diariamente a verem nas mulheres um ser inferior, de menor importância, um objeto do qual eram donos e poderiam se desfazer a qualquer momento quando bem entendesse. O apóstolo está falando a homens que viam nas mulheres apenas um objeto de satisfação pessoal, sexual e de procriação. Trazendo para os dias de hoje, mais de 2000 anos depois desse texto, não é raro vermos o mesmo tipo de educação, infelizmente, sendo reproduzida.
mesmo que de forma velada. Pais educando filhos homens a serem viris, dando a eles a ideia de que virilidade é, desculpa a expressão, pegar todas. Pais que os filhos homens, ao completarem 18 anos, levam seus filhos em casas noturnas, enquanto sua mãe e suas irmãs estão dentro de casa. Pais que ensinam seus filhos, por meios de exemplos visuais e auditivos, a usarem de força bruta para resolverem suas diferenças com outras pessoas. Pais que, quando ficam sabendo que seus filhos brigaram na rua ou no colégio, a primeira pergunta que fazem é: você bateu ou você apanhou? E em seguida falam a famosa frase: se arrumar confusão na escola e apanhar, quando chegar em casa vai apanhar de novo. E após passar parte da infância, adolescência, início da fase adulta, sendo estimulada a resolver as coisas na força bruta e a enxergar a mulher como um objeto de satisfação física e psíquica, o que você acha que vai acontecer quando esse rapaz arrumar uma namorada e casar com ela? A resposta é simples. Se não tiver uma experiência com Cristo, muito provavelmente vai contribuir para o aumento das estatísticas de feminicídio e agressão contra as mulheres. Segundo o portal G1, o Brasil bateu recorde de feminicídio no ano de 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. Lembrando que feminicídio é o assassinato de pessoa do sexo feminino motivado por violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ou seja, a cada 6 horas, uma mulher é morta no Brasil, apenas e simplesmente por ser mulher. E segundo a Agência Brasil, no mesmo ano de 2022, mais de 18 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica. Num país que se diz 80% de cristãos entre evangélicos e católicos, ver estes números é espantoso. Algo como aquela famosa frase feita, né? Algo de errado não está certo. Portanto, voltando para os versos 25 a 27 de Efésios capítulo 5, o texto de Paulo é revolucionário na forma como os homens devem tratar as mulheres. Ele vai usar o exemplo do amor de Cristo por sua igreja, dizendo que os homens devem amar as suas mulheres da mesma forma como Cristo amou a sua igreja. E todos sabemos que a maior expressão do amor de Cristo por sua igreja foi ter se entregado, foi ter se entregue naquela cruz, foi ter entregue a sua própria vida pela igreja. Mas o perigo desse texto é acharmos que a única forma de demonstração de amor de Cristo pela sua igreja foi a sua morte sacrificial como Cordeiro de Deus, quando na verdade essa foi a maior, porém não a única. Abram comigo, por gentileza, o capítulo de número 13 do Evangelho de João, João capítulo 13. Nós vamos ver uma forma de Jesus se submetendo, sendo submisso à sua igreja. João, capítulo 13. Faremos algumas leituras. Primeiro, vamos iniciar no verso 1, depois vamos para os versos 4 e 5, e por fim nos versos 12 a 17. João, capítulo 13, verso 1, diz o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E como Jesus demonstrou amor aos seus? Avance comigo até os versos 4 e 5. João, capítulo 13, versos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela.
Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E agora, por último, façamos a leitura dos versos 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, Jesus demonstrou amor aos seus, servindo-os, fazendo a função do menor escravo dentro de uma casa, que era lavar os pés das visitas. Se Ele, que é Senhor, o Cristo de Deus, que nos envia, demonstrou seu amor à sua igreja, servindo como escravo, como podemos nós, enviados, fazer menos que isso? Eu acredito que muitos homens estejam dispostos a matar e a morrer por suas mulheres, talvez mais a matar do que a morrer. Mas acredito também que a maioria estaria disposto a matar não por amor genuíno, mas por não admitir que alguém desrespeite o que é seu. A grande maioria dos homens, não todos, claro, defendem suas mulheres como se estivessem defendendo uma propriedade, e não realmente a honra da sua mulher que foi ofendida, mas a sua própria honra. Mesmo sendo homens ocidentais, ainda assim, nossos pensamentos, nossas ações e atitudes continuam seguindo a lógica greco-romana reproduzida há mais de 2000 anos. Homens que estão dispostos a matar e morrer por suas mulheres para demonstrar amor, mas não as tratam com dignidade. Matariam e morreriam, mas dentro de casa não levantam um único dedo sequer para dividir as tarefas do lar, pois acreditam ainda hoje, como há 2000 anos atrás, que essa função é exclusiva da mulher: limpar, servir, dar prazer físico e herdeiros saudáveis. Nós acabamos de ver como é que Cristo demonstrou seu amor pela igreja, antes mesmo de haver morrido por ela. Assim, creio que não resta nenhuma dúvida de que, assim como as mulheres devem se submeter aos seus maridos, os seus maridos devem se submeter às suas mulheres. Não existe diferença de comando. O que existe, portanto, são formas diferentes de se demonstrar essa submissão. Se, por um lado, a mulher deve se sujeitar ao seu marido como ao próprio Cristo, por outro lado, o marido deve sujeitar-se à sua esposa, à sua mulher, tratando-a como Cristo tratou a igreja, demonstrando o mesmo amor, demonstrando a mesma submissão que Cristo demonstrou à sua igreja. Quem ama, portanto, não grita. Quem ama não humilha. Quem ama não profere palavras de ofensas. Quem ama não subjuga. Quem ama não diminui. Quem ama não age como dominador. Quem ama não espera ser servido. Pelo contrário, quem ama, serve. Trata com amor, com zelo. Fala de forma educada e respeitosa. Quem ama, incentiva, ouve, dá atenção, se preocupa. Quem ama, ajuda. Quem ama, faz. Quem ama, cuida. E, principalmente, quem ama, reconhece o valor do outro. Amar é entregar-se
a outra pessoa, não só de forma física, como Cristo se entregou pela sua igreja, mas assim como também Cristo o fez, amar a entregar o seu tempo, dedicar a sua própria vida e cuidar, a respeitar e a dignificar e a servir a mulher. Por fim, nos versos 28 a 32, volte então os seus olhos para o texto, versos 28 a 32, lemos que: assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quem ama, meus irmãos, minhas irmãs, não agride fisicamente. A mulher é um só corpo com o homem. Agredir uma mulher é agredir a si mesmo. Você cortaria um dedo seu? Você quebraria o seu próprio braço, uma costela ou uma perna sua? Você seria capaz de esmurrar o seu próprio rosto a ponto de deixar o seu próprio olho roxo, o seu nariz quebrado ou o seu dente arrancado? A resposta, sem dúvida, é um grande e ululante não. A mulher e o homem são uma só carne, e assim devem se tratar, sujeitando-se um ao outro, tendo sempre como exemplo o temor de Deus e a forma como Cristo trata a sua igreja. O homem deve alimentar a sua mulher. E aqui não é só o alimento físico. A metáfora do alimento vai além do caráter da sobrevivência. Nós não vemos no alimento apenas algo necessário para saciar a fome. Nós vemos no alimento algo que nos gera prazer. Tanto é fato que nós somos capazes de comer sem estar com fome, apenas pelo simples fato de queremos nos deleitar no sabor daquele alimento que gerará em nós uma sensação de bem-estar e saciedade. Assim, o homem deve alimentar a sua mulher no sentido de encontrar formas e meios de agradá-la, de satisfazê-la, de gerar prazer emocional e físico, de alegrá-la, dando a ela aquilo que ela gosta. E para isso, é preciso conhecer um ao outro, se importar com o outro a ponto de querer saber e se interessar em reconhecer aquilo que o outro gosta, aquilo que o outro pensa, aquilo que o satisfaz ou a satisfaz, conhecer seus gostos e desejos. E isso, igreja, só é feito através de uma intimidade saudável. Intimidade saudável, me desculpem a expressão, não é conquistada na cama, mas é formada através do diálogo, da comunicação, do olho no olho, no ouvir e deixar ser ouvido, no interesse pelo outro, no que o outro tem a dizer, no interesse em saber o que o outro pensa. Intimidade saudável só é possível através da comunicação. Homem e mulher são uma só carne. E da mesma forma que você conhece as suas próprias necessidades, aquilo que te satisfaz, com o mesmo zelo e dedicação, você deve conhecer as necessidades e aquilo que satisfaz a sua mulher, aquilo que a agrada. E nos encaminhando para o final, a conclusão de tudo que falamos, assim como do texto, está no último verso. Efésios capítulo número 5, verso de número 33. Diz assim, então, o verso de número 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Assim,
Uma vez mais, eu repito, a aplicação desse texto na cultura pós-moderna em que vivemos tem se tornado algo a ser buscado com urgência e não rejeitado com veemência. Ao entendermos o texto em conjunto com o seu contexto histórico, social e religioso, infelizmente percebemos que em nossa cultura pós-moderna, separadas há mais de 2000 anos do texto que lemos, é possível identificar as marcas daquela mesma sociedade falida e decadente da antiguidade grega e helênica estão sendo reativadas e reproduzidas ainda nos dias de hoje. A mentalidade, os pensamentos e ideias daquela civilização têm se repetido, têm se reproduzido, têm se perpetuado em grande parte nas nossas relações, nos nossos lares, na maneira como nós, homens, temos lidado com as mulheres. Precisamos, meus irmãos e irmãs, sermos deixados novamente, ser instruídos e impactados por esse texto, pela palavra de Deus que é viva, atual e eficaz. Precisamos, amada igreja, nos voltarmos novamente para o estudo e ensino das Sagradas Escrituras, mas não da forma moralista como tem se visto a alhures por aí, mas a estudando com profundidade e dedicação, de forma a não permitirmos e não compactuarmos com leituras e ensinamentos que transformam textos bíblicos em salvo-condutos para a prática de qualquer tipo de preconceito, superioridade entre um grupo e outro, em detrimento de outro. A marca do cristianismo, da habitação do Espírito Santo numa comunidade, sempre foi e nunca deveria ter deixado de ser a submissão uns aos outros, o serviço, o esvaziar a si mesmo, o deixar de lado o seu ego e servirmos ao nosso próximo, inclusive tirando de nós mesmos, se preciso for, para dar a quem precisa, imitando em tudo o que o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, que cingiu-se e lavou os pés dos seus discípulos, numa atitude de servo, de mordomo. Lembrando principalmente que os pés de Judas Iscariotes, aquele que já o havia traído em seu coração, depois você leia João capítulo 13, também foi lavado. Jesus não o excluiu, mesmo sabendo que ele o trairia, Jesus também lavou os seus pés. Jesus também o serviu, pois a glória de Cristo vinha do Pai e não dele mesmo. Portanto, Jesus mesmo nos deu o exemplo para que nós o reproduzíssemos. E eu finalizo, meus amados irmãos e irmãs, deixando uma pergunta para que os homens reflitam, tanto os que nos assistem, quanto os daqui da nossa igreja, da nossa comunidade. Um pastor, amigo meu, pastor Samuel, ele fez essa mesma pergunta em um sermão, e essa pergunta, ela me acompanha até os dias de hoje. Se, uma hipótese, se a sua entrada no reino dos céus dependesse da aprovação da sua esposa, da sua mãe e dos seus filhos, você entraria? Essa é a pergunta que eu deixo para que nós possamos meditar nela. Como eu faço, trago essa pergunta comigo até os dias de hoje e medito nela. Não depende disso, sabemos disso, é uma hipótese. E se a nossa entrada no reino dos céus dependesse da aprovação das nossas esposas, das nossas mães e dos nossos filhos, será que nós entraríamos? Que Deus seja conosco, que Ele nos ajude. Amém.